Bom dia quem for chegando aí, só para a gente deixar registrado, a gente vai estar dando a oficina aqui na Transforme, falar sobre fermentação, agricultura natural, cultivo de micro-organismos, e aí a galera vai acompanhando. Pronto, então é isso. Me apresentar, a Sara já me conhece, né? Estudou comigo. Eu me formei em Geologia, graduei em Geologia esse ano pela UFC e aí comecei a aprender sobre agricultura natural, né? Por mim mesmo, assim, foi bem autodidata esse processo. E aí comecei a aprender e praticar sobre o que eu vou estar passando para vocês hoje aqui, que é a fermentação, né? Principalmente a gente vai dar a fermentação aplicada à compostagem, né? Tratamento de resíduos. E assim, a fermentação, né? O que é a fermentação? Gostaria de começar assim, trazendo o aspecto filosófico, né? Espiritual da fermentação como um processo de transformação, né? De mortificação da matéria, o segundo nascimento, né, digamos assim, o morrer para realmente viver. E a fermentação é muito isso, ela é um processo da natureza que tanto ocorre na matéria, mas também ocorre a níveis mais sutis, né? E isso a gente pode trazer para a gente, e é esse a meta, né, o princípio por mais simples que seja a soluçãozinha que a gente prepara, a fermentação que a gente faz, o resíduo que a gente vai estar tratando, trazer isso para a gente, né, extrair os benefícios disso, prestar atenção no processo, né, isso é muito importante. E aí tem uma coisa que é assim muito legal de você, durante esse processo, prestar atenção, que é nos sentidos, né? O cheiro, o gosto, o tato, porque isso traz você para o processo para que você esteja realmente presente ali no momento e se envolva, né, com o que você está fazendo e possa aprender bem. Então é isso, a fermentação ela é um processo que beneficia muito o material começando. Então assim, na sociedade sanitarista que a gente vive hoje, né, às vezes quando a gente fala que a comida acabou fermentando, ou algo que eu ia tomar fermentou, e aí às vezes a pessoa quando ouve isso acaba levando para um lado assim de que se fermentou não serve mais, né? Já não presta mais, tem que descartar, isso vai me prejudicar, vai me fazer mal. Sendo que na verdade, quando é uma fermentação, claro, não espontânea de qualquer maneira, mas quando é uma fermentação controlada, o ser humano tem assim, uma conexão muito grande desde muitos anos com fermentação, né? Produção de pão, de queijo, de leite. Então, só para vocês terem ideia, os monges na Idade Média, eles não tinham a água potável para beber. Então eles corriam risco de se contaminar quando bebia água. E para isso, como é que eles faziam, né? A cerveja veio como uma grande opção para poder beber uma água que ele tivesse certeza que não fosse contaminada, justamente pela ação dos micro-organismos. E aí, trazendo isso para a gente hoje, agora, então a fermentação ela beneficia demais o material. É um processo conduzido pela vida, e essa vida na forma dos micro-organismos, na forma de lactobacilos, de leveduras principalmente, né? Então eles acabam transformando o material, a matéria inicial que a gente começa a nível celular. Então é um processo que, por mais que às vezes visivelmente você não veja tantas mudanças aqui no processo de compostagem, quando termina a fermentação, que você abre o balde, você vê o material e você não vê tanta mudança. E aí você se pergunta, como assim, né? O que foi que aconteceu aqui? Porque a fermentação ela ocorre a um nível muito pequeno, digamos assim, da matéria.
Então, os micro-organismos, eles agem no substrato, na matéria, eles transformam a matéria através da produção de enzimas. Então, digamos assim, que a gente fosse usar um resíduo farinha de peixe. Então, essa farinha de peixe tem muita proteína. Então, para degradar essa proteína, os micro-organismos liberam uma enzimazinha, a protease no caso, né? E aí vai degradando o substrato e vai liberando, transformando esse material de maneira que ele fique bem mais biodisponível, né? Mastigadinho. Então, gente, a gente hoje vai tratar da fermentação lática, chamada lática. Por que lática? É porque durante essa fermentação se produz o chamado ácido lático, que é uma fermentação regida principalmente pelos lactobacilos, né? E quando a gente fala lactobacilos, são bactérias produtoras de ácido lático. Esse ácido lático, ele age como um grande preservante do meio e é uma grande ação benéfica que, digamos assim, exerce um controle para a gente em relação aos micro-organismos. A ação dos lactobacilos consegue competir através da produção de ácido lático, através da secreção de antibióticos, de antifúngicos, ou seja, são micro-organismos extremamente benéficos e eles conseguem excluir do meio aqueles micro-organismos que são os chamados patógenos, né? Causadores de doenças. Assim, eu penso em não me estender muito aqui na teoria para a gente poder ir para a prática. Tem uma coisa muito importante, assim, que esses micro-organismos a gente vai estar aplicando na compostagem, mas eles podem ser usados de diversas maneiras possíveis. Eles são benéficos desde, assim, digamos, em todos os níveis da natureza. Em sistemas aquáticos, eles podem ser aplicados para melhorar a eficiência no solo, nas plantas, no intestino do ser humano, no intestino dos animais. Então, os lactobacilos, eles são, digamos assim, um ser benéfico universal, que são praticamente onipresentes na natureza. Então a gente pode usar eles de diversas maneiras para nos ajudar e para equilibrar o ecossistema, né? Então tem um conceito muito interessante de vocês terem em mente, que é o seguinte: na natureza, no reino dos micro-organismos, digamos, funciona da seguinte forma: a gente tem de um lado, digamos, 5, 10% de micro-organismos benéficos e de outros 5, 10% de micro-organismos chamados patógenos, né, causadores de doença. No meio desses dois, digamos assim, tem os micro-organismos neutros, oportunistas. Eles nem são benéficos e nem são causadores de doença. Eles simplesmente cooperam com os que estão dominando o meio, certo? Na natureza, esse equilíbrio ele se mantém. Esse equilíbrio de benéficos e patogênicos, ele se mantém. A natureza consegue sempre uma forma de estar mantendo esse ciclo. Com a ação humana no meio, com o acúmulo de resíduo, né? A gente vê nossos rios, nossas lagoas hoje poluídas, eutrofizadas, excesso de matéria orgânica, excesso de salinidade, excesso disso, daquilo. O que acontece no meio é um desequilíbrio cada vez maior. Então se rompe esse equilíbrio. O que acontece com isso é que esses 5, 10% patógenos que eu falei, causadores de doença, começam a se multiplicar no meio, exponencialmente. E quando eles começam a se multiplicar, os oportunistas vão junto com eles, e aí a gente tem um ecossistema sendo degradado. Então esses 5, 10% probióticos que a gente cultiva e introduz no ecossistema, seja na água, seja no solo, seja nas raízes das plantas, seja no nosso próprio intestino, né? As bactérias H. pylori, por exemplo, há um grande desequilíbrio do intestino humano. Então, introduzindo esses probióticos no meio, a gente consegue recuperar esse equilíbrio, a gente consegue aprimorar esse equilíbrio natural. Então, trazendo mais para o lado científico, o que é que ocorre durante a fermentação? Então, como é que ocorre esse beneficiamento do material? Esse material, durante a fermentação, se produz componentes chamados metabólitos secundários, que é simplesmente produtos da fermentação. Quando você inicia a fermentação, os micro-organismos começam a agir no substrato
se multiplicam, transformam o substrato a partir da produção de enzimas, e eles produzem enzimas para degradar o substrato, produzem hormônios vegetais, citocininas, auxinas, produzem antibióticos, produzem antifúngicos, produzem aminoácidos, produzem vitaminas. Então você veja que você vai começar fermentando um material desse tamanho, que no fim ele vai ter propriedades muito aumentadas, né? E além da produção dos ácidos, né, como eu tinha falado do ácido lático, ocorre a produção de todos esses metabólitos secundários que são muito benéficos para a vida, né? Assim, universalmente, são benéficos para a vida. Ser humano, animal, solo, planta, água, tudo isso, tá, gente? Então, essa é uma forma de a gente, assim, estar tratando nossos ecossistemas e gerenciando nossos resíduos. E aí a gente vai começar com o cultivo dos lactobacilos, das bactérias produtoras de ácido lático, né? E aí, para começar, a gente vai iniciar com arroz. Eu vou pôr 15 ml de arroz aqui nesse potinho, porque eu quero obter, vou botar 20 ml, tá? 4 colherzinhas de chá, 20 ml de arroz. Tá ouvindo aí, galera? Tá, show. Aí eu tô planejando obter 60 ml de água de arroz, né? E aí a gente já planeja isso de acordo com o tanto final de lactobacilos que a gente quer ter. Eu vou fazer aqui 500 ml de soro de bactérias, né? De lactobacilos. Então, eu planejo 10 vezes menos água de arroz. Vou preparar 50 ml de água de arroz para no final passar para 500 ml de leite. E aí eu obtenho cerca de 500 ml de soro de lactobacilos, certo? Então aqui eu tenho 20 ml de arroz, eu vou adicionar 3 partes de água. Então, uma parte de arroz, 3 partes de água, ou 20 ml de arroz, 60 ml de água, tanto faz. E essas partes podem ser até no olho mesmo, que já foi suficiente. Aqui é o primeiro passo no cultivo dos lactobacilos, das bactérias produtoras de ácido lático. Quando a gente fala lactobacilos é um nome genérico, porque nesse processo a gente está cultivando, na verdade, diversas espécies de bactérias, que chega a ser 50 espécies ou até mais. E são bactérias locais, né, adaptadas ao clima de cada local. A gente não vai comprar e nem vai ser bactéria produzida em laboratório, nada disso. Elas têm adaptabilidade climática, sabe trabalhar nas nossas condições. E aí, por que usar o arroz, né? Poderia ser outro grão que tenha carboidrato? Poderia, mas a ideia do arroz é que é uma fonte de alimento pobre em nutrientes. E com isso, o que é que a gente faz? A gente seleciona a comunidade microbiana. Por ser uma fonte pobre de nutrientes, como eu falei agora há pouco, daquele equilíbrio probióticos, benéficos, patógenos e oportunistas. Por ser uma fonte pobre em nutrientes, o arroz só vai ser colonizado mais pelos probióticos benéficos, que são mais resistentes, que têm maior capacidade de adaptação ao meio. Com isso a gente já seleciona os micro-organismos que a gente quer. Então você mexe um pouquinho, pronto. Vê que a água já pegou uma cor, ó. O amido do arroz, o carboidrato já foi liberado na água. Agora a gente já pode separar essa água em algum pontinho. A gente acha que eu trouxe, Rui, um potinho de vidro, beleza. Esse não? Pronto, tá aqui. Então pronto, aqui a gente extraiu a água do arroz, agora a gente vai passar para outro pote. O arroz não passa, tá? O arroz você reutiliza para cozinhar, para fazer outras coisas. E aqui fica só a água de arroz. É essa água aqui que vai ser colonizada pelos micro-organismos. E para isso a gente vai cobrir com Bom dia.
gente cobre com papel toalha, tá certo? Para haver a passagem de ar, para os micro-organismos poder colonizar essa solução. E aí quantos dias leva isso, esse processo de colonização da água do arroz pelos lactobacilos? Em climas quentes, e aqui está fazendo sensação térmica de 34 graus, esse processo leva às vezes somente um dia. Então assim vai ficar a nossa água de arroz, certo? Papel toalha ou algum paninho que deixe passar ar, certo? Não precisa ser orgânico, não é obrigado. E aí vai ficar dessa maneira, pode ser no escuro, na cozinha, enfim, na estante. Climas quentes, 2 dias no máximo, certo? Para garantir, você pode esperar 2 dias. Mas aí como é que acontece esse processo? Como é que a gente vai saber a hora que a água de arroz foi colonizada e a gente vai passar para o leite? Principalmente através do cheiro, certo? A gente vai notar, vai acompanhar o cheiro todo dia, né, de preferência. Assim que o cheiro ele sair de um cheiro, digamos assim, inerte, né, um cheiro de água de arroz mesmo, para um cheiro levemente adocicado, levemente fermentado, esse é o momento que a gente já vai pegar essa água de arroz e passar para o leite. Já foi colonizada pelas bactérias e aí a gente já vai para o próximo passo do cultivo dos lactobacilos. Aqui eu já trouxe a água de arroz que já está colonizada. Aqui eu preparei ontem, então está com 24 horas, cerca de 24 horas. O cheiro já mudou, já é levemente adocicado. Com certeza, é isso que eu quero que vocês vejam a diferença. Ó, primeiro a água de arroz. Sentiu a diferença? Levemente adocicado, certo? Levemente adocicado. Esse é o ponto que a gente quer. Que a gente acha que é estragado. Né? Que a gente acha que é estragado, na verdade é levemente fermentado. Esse é o ponto que a gente quer. Levemente adocicado, a gente já passa pro leite. Não pode passar muito disso, tá, gente? Se o cheiro já começar a ficar azedo, já mudar muito, refaz o processo, começa novamente. Muito melhor para você garantir a qualidade do seu insumo, tá? Então, agora a gente vai fazer o segundo passo do cultivo das bactérias, que é pegar o soro, a água de arroz colonizada com as bactérias e passar para o leite. Vou medir meio litro. Não, tá de boa. Meio litro? Teoricamente. É o ponto todo? Acho que não. É no olhômetro? É no olhômetro. Então, dando continuidade, né? Aqui a gente, como eu falei, você planeja o tanto de soro de bactéria que você quer obter. Como a gente planejou 500 ml, a gente iniciou com 50 ml de água de arroz, certo? Nossa água de arroz já está colonizada pelos micro-organismos e agora o que a gente vai fazer é passar essa água de arroz para o leite. E o que é que acontece nesse processo? Aqui com a água de arroz a gente já atraiu as bactérias do ar do nosso redor, né? Já colonizaram. E agora a gente vai, digamos assim, afunilar um pouco mais ainda essa coleção de bactérias. Passando ela para o leite, a gente, no substrato do leite, a gente consegue selecionar as bactérias que vão tolerar a acidificação que vai ter, que o pH vai descer, vai ficar bem ácido por volta de 3,5 por aí. E com essa acidez vão dominar as bactérias produtoras de ácido lático, certo? Algumas espécies de levedura podem coexistir com eles também porque toleram essa acidez. Mas essa é a maneira que assim, os micro-organismos patógenos não conseguem sobreviver no meio, muito por conta dessa acidez. Então aqui a gente passa a água de arroz para o leite
Poderia ter uma peneirinha para passar aqui, mas você pode passar só essa parte do meio, esse líquido do meio, e evitar que essa parte do fundo, aqui esse amido restante, entre no leite. Porque quando a água de arroz ela vai ficar coberta com papel toalha ao longo dos dias, ela vai, digamos assim, separar também. O amido desce, que você vê, ó, concentração, essa parte desce e aí fica a água clarinha aqui no meio. É essa água clarinha que a gente quer passar pro leite. Pronto. E aqui a gente passou as bactérias já pro leite, certo? Depois de passar pro leite, a gente vai pegar o papel toalha ou algum pano que deixe respirar. Põe a liga e vai ficar na mesma condição da água de arroz, certo? No instante, escura, sem problema. E o tempo, né? O tempo aqui vai ser o seguinte: você vai acompanhar também, mesma coisa. Clima quente como de Fortaleza, gente, geralmente 2 dias, certo? Climas frios pode levar mais, pode levar 3 dias, pode levar 4 dias. E o que a gente vai querer ver aqui nessa etapa é o leite talhar, certo? Vai subir um coalho, digamos assim, vai começar a subir a gordura, o coalho se acumulando aqui no topo, e aqui no meio vai ficar um soro um pouco amarelado. Lá no centro. Vai dividir em 3 partes: o coalho, o soro e um material de resíduo que vai ficar no fundo. E o que a gente quer é esse soro amarelado, que nesse soro estão as bactérias, certo? Assim que talhar, separou o soro, a gente vai coar esse soro e aí vai estar pronto os nossos lactobacilos, certo? E aí eu não trouxe aqui uma coleção já nesse ponto de talhar para mostrar para vocês, para a galera que está acompanhando, mas é o seguinte: o que é que você faz? Depois que talhou, você vai tirar o soro, coa somente o soro. O coalhozinho formado você pode usar para comer, para alimentar os seus animais, galinha, cachorro, gosta muito e faz bem para o intestino, né? Assim como para o nosso também. Você vai coar só o soro, vai guardar na geladeira, certo? Eu tiro o coalhado com colher. Você pode. E aí é bom usar vidro de boca larga, certo? Boca larga nessa etapa, porque como vai formar um coalhozinho aqui, a gente vai ter que tirar, né? Vai ter que cortar aqui o coalhinho, tirar e depois coar o soro. Então é bom usar o vidro de boca larga. Só mais uma coisa: você falou agora que a gente deixa ele maturando, né? No escuro, tanto no primeiro processo quanto nesse aqui? Pode ser no escuro. Pode ser, ou é bom que seja? É bom que seja, é bom evitar sol, tá? Nesse processo. Evita muita claridade, certo? Deixa no instante escura. O corpo de fundo também ele é aproveitado ou não? Não. O resíduo que vai ficar no fundo, depois a gente só lava e tira, tá? O que aproveita é o coalho que vai formar, que pode até fazer mussarela, patê e outras coisas. E o soro, tá? E o soro é as bactérias que a gente quer. Então é isso. Como aqui Fortaleza quente demais, vai levar uns 2 dias, 3 no máximo. E aí a gente vai tirar o coalho, coar o soro. Coou o soro, a gente tem que guardar na geladeira, certo? Por 3 a 6 meses. De preferência usar com 3 meses, porque assim o inóculo vai estar mais potente, certo? Então usar com 3 meses é o ideal. Guardado na geladeira, o soro. Como é que eu vou guardar? Pode ser com papel assim, toalha, ou uma tampa encostada, certo? Nunca fechar, nunca rodar totalmente a tampa, não precisa, basta você deixar a tampa encostada, pronto, sem problema. Na geladeira, certo? O soro, para preservar. Se eu não puder guardar meu soro, minhas bactérias na geladeira, o que é que eu faço? Eu só posso guardar no instante. Não tem problema. Agora você vai fazer o seguinte: se você obteve 500 ml de soro de lactobacilos e quer guardar fora da geladeira, você vai adicionar o mesmo volume de açúcar. Então, se eu tenho 500 ml de soro, eu vou adicionar 500 ml de açúcar. Então, com isso eu vou obter 1 litro total de solução, certo?
E aí eu vou adicionar o açúcar e vou mexer bem para que misture. E por que o açúcar, né? O que é que o açúcar vai fazer? O açúcar, ele vai atuar exercendo pressão osmótica. Então ele vai reter as moléculas de água do meio, vai prender essas moléculas de água e assim não vai ter água disponível para os micro-organismos, para os lactobacilos. Com isso, eles entram em dormência e a nossa coleção está preservada, certo? E é assim que funciona com os lactobacilos, usando açúcar, da mesma forma do suco fermentado de planta. O açúcar é um preservativo, certo? E é isso, então eu vou pegar aqui os nossos lactobacilos que eu já trouxe, o soro pronto, que aí a gente já vai dar início no bocashi, né? Na preparação do farelo para fermentação. E quando daqui a 2 dias... E aí, dúvidas? Depois que passar os 2 dias, tem como publicar uma foto ou alguma coisa com ele pronto? Tem. Dá pra mostrar uma foto, o próprio vídeo mesmo, né? Pronto, vai ficar aqui com o Rui, aí o Rui pode tirar uma foto. Pode ser? Dá certo. Pronto, Aí tem na página também, na minha página do Instagram também tem um tutorial, né? E também fotos de como é esse processo, né? Que depois que talha, como é que fica o soro. Direitinho, também tem um tutorial na página pra galera acompanhar. Claro, tá te ligando. Mas é isso, aí é spam. Claro, tá te ligando. Alguma dúvida? Não? Pronto. Então é isso, gente. Deu para entender direitinho? A gente inicia com a água de arroz, capturando os micro-organismos do ar ao nosso redor. Depois que a gente sente esse cheiro levemente doce, passa para o leite, espera o leite talhar, tira o soro. Põe o soro, e o soro é o nosso inóculo de micro-organismos, certo? Vou buscar lá o... Até mesmo para quem não conseguiu vir, conseguir assistir depois. Você colocou essas florzinhas aqui ou está de pronto? Não, é da árvore. Não, Ela tá tá bem na minha aqui, ó. cabeça, eu Olha botei. onde. sim. Aí eu sou. Aqui tava na geladeira, né, para preservar direitinho, que já é o soro, né, as bactérias, os lactobacilos, bem clarinho. Aí pode sentir o cheiro. Esse é o cheiro ideal, não é um cheiro, digamos assim, tão azedo. Isso. É um cheiro de queijo, cheiro de iogurte. O cheiro dele deve ser assim, leve, nada muito azedo, nada muito agressivo. E aí também uma forma de você saber é sentir o gosto também, importante, né? É um gosto bem suave, gostinho de queijo, iogurte. Não, o soro, a partir do momento que talhou o leite e formou o soro, você coou o soro, pode usar, certo? Uma pergunta. Se só usa o soro depois de 3 meses. Não, o soro ele é válido, digamos assim, a validade dele é de 3 a 6 meses até 1 ano. Mas de preferência usar dentro dos 3 meses, porque o seu inóculo vai ser mais potente, certo? E aí você faz novamente. E agora a gente vai preparar o bocashi. Então aqui a gente já tem o inóculo que vai fermentar o bocashi, certo? Preparar a mesa aqui. Me ajuda? Que a gente vai fazer aqui, né? Na mesinha. Você quer ajuda pra fazer alguma coisa? Vou precisar da ajuda de vocês. Fala aí, Lucas. O que é simples? Vamos lá. Feijão cozido? Tá aqui, né? Não, A gente- esse aí é a serragem e casca de Pronto, é que a gente vai fazer para fermentar o bocashi. É ele mesmo que a gente vai usar. Tirar essas coisas aqui. E pode botar lá dentro, Rui, ó. Na Vai lá? estante, Pode deixar na estante. peixe. Não, na geladeira? Não, na Tá geladeira só depois que coar o soro. Tranquilo, tranquilo.
Então, agora a gente vai começar a parte do bocashi, tá, galera? O bocashi é uma fermentação. O nome significa, acho que, matéria orgânica fermentada, é uma coisa bem assim, certo? Mas o que geralmente a gente se refere quando fala bokashi é uma fermentação em estado sólido, certo? Fermentação em estado sólido, e aí tem certas recomendações para quando você vai fazer um bokashi, certo? Aí eu queria que vocês anotassem, é o seguinte: de preferência, para se fazer um bokashi, se usa no mínimo 50% do volume total de material sendo farelo de algum cereal. Farelo de milho, de trigo, de aveia, de cevada, qualquer grão, certo? Por quê? Principalmente porque ele fornece muito carboidrato, certo? E esse carboidrato é consumido pelos lactobacilos, né, como energia para o crescimento deles. Mas também esses farelos, eles têm proteínas, têm fibras, têm gorduras, e isso também é importante para o crescimento dos micro-organismos. E assim, de preferência, além dessa recomendação de 50% do volume total ser farelo, de preferência usar materiais com diferentes proporções de carbono e nitrogênio. Então veja bem, um farelo de trigo, por exemplo, de milho, tem uma proporção de carbono e nitrogênio de 30:1, digamos assim. Então ele é rapidamente decomposto, né? Ele tem muita energia para os micro-organismos. Então você usa um farelo e usa, digamos, carvão, serragem, um material que tenha uma taxa de carbono e nitrogênio maior, certo? E isso para quê? Para manter a diversidade microbiana no meio. Alguns preferem um substrato, outros preferem um outro tipo de substrato, e com isso a diversidade microbiana é mantida. Mas, né, seguindo o princípio da agricultura natural de usar o que a gente tem, e a gente não tem farelo de grão, e esse farelo de grão teria que ser comprado, teria que ter um custo para isso, né? Teria que vir de outro canto. Às vezes o grão é cultivado só Deus sabe como, agrotóxico e tudo, enfim, a gente vai usar o que a gente tem, certo? E o material que a gente tem é serragem e casca de castanha de caju. Isso, é serragem misturada com casca de castanha de caju, certo? Vocês veem aqui o material. Serragem com casca de castanha de caju. É um material mais rico em carbono, certo? Mas que ainda assim pode ser usado para fazer o bokashi. Onde consegue essa casca de castanha de caju? Era um pedaço que eu tinha, sabe? Mais um pouco. Foi um experimento. Aí você vai dentro de um balde, né? Mas pode ser só serragem ou não? Pode, porque eu tinha um restinho e misturei no da serragem para otimizar. Tô sentindo aqui o cheirinho da casca. Então não vai ser uma pilha grande aqui não, a gente tá fazendo só assim em pequena escala, né, digamos, só para demonstrar. E aqui esse é o nosso substrato pro bokashi, né? E esse substrato ele vai ser umedecido. Vai ser umedecido para iniciar a fermentação. E agora a gente vai usar água para chegar na umidade certa do farelo. Pesado? Vou botar mais ou menos, Rui. Só 1 litro. 1 litro ainda sobra. Base. Essa é a base que vai ser fermentada. Isso pode ser usado de folha seca também? Folhagem seca? Pode. Funciona? Assim, é bom que esse material que você use, principalmente para compostagem, para fazer o bokashi, você triture, que ele esteja bem fino, certo? Melhor ainda. Por quê? Porque quando for no momento de fazer a compostagem com o bokashi no balde, você vai usar esse farelo para cobrir os resíduos de alimento, certo?
E aí um material fininho assim cobre melhor, né? Mais superfície de contato. Então, quando você está trabalhando com micro-organismo, isso é muito importante, superfície de contato. Então, na medida do possível, pegar um material fininho assim, né? Água de ar condicionado, sem cloro. Ah, sem cloro, mas é destilada, né? Você com cloro? Não, é porque por ser destilada ela não é legal para os micróbios. Porque ela precisa ter mineral. Então, mas pode ser com cloro? Pode ser. Mas as plantas gostam de água sem cloro. Mas sem Nutrientes. mineral? Sem mineral também não é bom para elas. Pois é. Trouxe um copinho. Acho que tô usou, não foi não? Tá aqui. Só pedindo. Tranquilo. Pronto, então aqui a gente tem cerca de 2 litros de água, 2,5 litros. Vai sobrar, mas tranquilo, sem problema. A diluição ela acompanha, certo? Então nessa água que vai umedecer o farelo, a gente vai adicionar, primeiro de tudo, um alimento para os micro-organismos e principalmente porque a gente não está usando farelo de grão, certo? Então esse substrato ele tem menos energia para a fermentação. Então é de suma importância que a gente adicione, vou adicionar aqui açúcar demerara, marrom, certo? Pode ser açúcar mascavo ou melaço, pode e é melhor ainda, porque tem minerais, vitaminas, certo? É um açúcar mais cru. Mas pode ser também o demerara, é mais barato, né? Se você não tiver acesso. Açúcar branco, em último caso, né? O último dos últimos casos, porque não tem mineral, não tem nada, então não é interessante, tá? Então açúcar ou melaço é 10 ml por litro de água. A gente tem 2 litros de água, então vamos estar adicionando aí cerca de 20 ml de açúcar. Pode botar um pouco mais, pode botar 30, já que o nosso substrato não tem farelo, certo? Então tá aqui 30 ml de açúcar, vamos dissolver na nossa água. Então assim, os 2 ingredientes obrigatórios que estarão presentes é o açúcar, que eu adicionei, que é uma energia para a fermentação, para que os micro-organismos possam se multiplicar, esse pequeno inóculo que a gente vai botar se multiplique e consiga consumir o substrato, né? Fermentar todo o substrato. Então os 2 ingredientes obrigatórios, né? Então o inóculo de micro-organismos, isso. Eu botei 30 ml de açúcar, isso, eu botei um pouco mais. A proporção é 10 ml por litro, eu botei um pouco mais porque o nosso substrato não tem farelo de nenhum grão. São materiais mais ricos em carbono, certo? Você pode botar um pouco mais, não tem problema. Esse açúcar vai ser consumido pelos micro-organismos, para o crescimento deles. E o outro ingrediente obrigatório de estar na nossa água, que vai umedecer o bocache, é um inóculo de micro-organismos. Aqui a gente vai usar os lactobacilos que a gente cultivou. Pode ser M1, pode ser BIM, certo? São inóculos de micro-organismos que tem tutorial na página, depois se você quiser dar uma olhada. Mas o lactobacilo é bem simples e para nosso propósito de compostagem já é suficiente, certo? Então 10 ml por litro também do inóculo de micro-organismos. Cerca de 20 ml. Na nossa água. Então pronto, foram os 2 ingredientes obrigatórios. E agora pode vir um opcional, que eu gosto muito de usar e uso em todas as minhas fermentações hoje em dia, que é água do mar, certo?
Por quê? Porque a água do mar fornece mais de 80 minerais e esses minerais eles são usados também pelos micro-organismos. Então eles usam não só o açúcar como fonte de alimento e os minerais servem como um catalisador, certo? Eu tinha falado no início da produção de enzimas, certo? E para a produção de enzimas, isso em qualquer local da natureza, no solo, enfim, os minerais são usados, muitos minerais. E às vezes aqueles que a gente pensa que não importa, né? Minerais traço, chamados, são usados pelos micro-organismos. Então, vale muito a pena se incluir água do mar ou sal marinho não refinado. E o sal não tem nenhuma interferência? Não, porque ele é diluído, certo? Assim como a água do mar. Então, a gente está trabalhando com água do mar, a gente vai diluir 30 ml por litro, certo? A gente tem 2 litros de água, 60 ml por aí. Pode adicionar até 50 ml por litro, certo? Não tem problema, 30 a 50 ml. Também contribui para acelerar a compostagem? Também. Ela ajuda também na compostagem, porque é essa questão de catalisador. Você está fornecendo todos os minerais e com isso você está dando, assim, que a gente chama de prebiótico, né? É uma substância que vai dar suporte ao crescimento dos micro-organismos benéficos. Que aí ele vai estar produzindo melhor suas enzimas e o processo vai estar funcionando melhor. Botei isso. Vou botar mais um pouco. Então é isso, 30 a 50 ml de água do mar por litro pode ser adicionado como opcional. É isso. Podemos molhar agora. Agora a gente vai umedecer o substrato, que ele está seco, né? A gente vai adicionar umidade nele. Aí a gente vai mexendo aqui, né? Aí eu vou estar já mostrando o ponto de umidade que a gente quer chegar, certo? Já tô pagando a garrafa aqui. Que a gente já está chegando num ponto de umidade, que é o ideal. Não vou falar nem em termos de porcentagem, porque varia de 40% a 70% de umidade, por aí. Mas uma forma mais prática mesmo, você umedecer. Cuidado para não umedecer demais, tá, gente? Umedecer aos poucos, porque se você passar do ponto é pior. Então vai umedecendo devagarzinho até você chegar no ponto. E aqui,
Você espreme o material com a mão, ele fica consistente, forma, digamos assim, uma bola, uma bolinha, né? Um material que junta, e aí quando você solta ele se quebra facilmente. Esse é o ponto que a gente quer chegar, certo? Chegou nesse ponto, como a gente está trabalhando, esse nosso bocache ele vai ser usado para compostagem. Bocache chama isso aqui? É, isso daqui é um bocache. É conhecido como bocache, que é uma fermentação em estado sólido. Os micro-organismos vão fermentar esse substrato de madeira e casca de castanha de caju. E aí essa fermentação ela é anaeróbia, certo? Sem oxigênio. Para isso a gente vai passar esse material que já foi umedecido, casca de castanha de caju. A gente vai passar esse material que foi umedecido para um balde, certo? Um balde com tampa, e quanto mais selado, vedado o balde for, melhor, para você garantir que vai fermentar sem interferência, certo? Pode ser fermentado em saco, plástico de lixo também, bem comprimido, pode também, mas em balde o processo talvez seja melhor, porque você garante melhor do que não entre oxigênio, certo? E isso é muito importante. Não entrar oxigênio para não atrapalhar o processo. Precisa ser anaeróbio. E não são em baldes furados? Não. E aqui é a etapa de fermentação. Então esse material ele vai fermentar em balde tampado sem oxigênio por clima quente, 10 dias suficiente. Pode levar até 14 dias no máximo, certo? Climas mais frios pode levar até 21 dias. No nosso caso aqui de Fortaleza, 10 dias é suficiente para fermentar. Só isso aqui, sozinho? Isso. Ele vai ser fermentado da maneira que está aqui, umedecido dentro de um balde. Agora a gente vai passar o material para o balde para fermentar durante esses 10 dias. Esse baldinho. De preferência, né? Encher o balde que você vai fermentar bem próximo do limite dele, certo? Porque assim vai ter menos oxigênio dentro do recipiente. E aí é menor interferência ainda nesse processo, que ele não precisa de oxigênio. Pronto, botei o material no balde, certo? Não chegou muito próximo do topo, mas vamos tentar aqui, né? Acredito que também não é problema, contanto que você sele bem o balde. E aí nesse momento que você passa o material para o balde, você compacta bem o material, certo? Para quê? Para que não fique porções, espaços. E esses espaços teriam ar, né? Teria oxigênio. Então, para evitar isso, a gente vai compactando o material bem, para que ele fique todo juntinho. Pode usar um saco de ração também, né? Porque ele é mais fechado, né? Do que um saco, né? Pode também. Pode usar outros tipos de saco para fermentar. Tem jornal, Rui? Não. Papelão, sério? Papelão. Sério? Não sei, seria jornal. O jornal é bom botar no topo desse material durante a fermentação, porque ele capta a água e distribui uniforme. Retém também, né? Retém a umidade. Retém a umidade também, isso. Deixa eu ver aqui, o que eu consigo. Tá
Eu acho que ele gruda só. O material já compactado. E aqui é só tampar. Certo, Lucas? É um pouquinho mais fino. Certo, certo. Pode estar usando material desse tipo também só para reter a umidade durante a fermentação. Que já foi suficiente. Ok. O ponto da umidade é no momento que você aperta o material até que ele forma uma bola. Quando você solta, você vê que o material uniu, forma uma bola, e aí quando você solta ele se quebra facilmente. Esse é o ponto ideal. Pronto, nosso farelo no balde de fermentação. Botamos um papelão bem fininho para reter a umidade, pode ser jornal. E agora a gente vai selar o balde. Tem um material que se usa que se chama airlock, que é uma válvula que evita a entrada de oxigênio, mas permite a saída de gás. Esse assim é o ideal, né? Para você trabalhar, estiver realmente trabalhando com isso num processo mais delicado, né? Que você queira um controle maior, mas não é necessário. Tampou direitinho, total. Ter certeza que o seu balde feche bem, né? Que não entre oxigênio é importante. Pronto. Pode haver a produção de gás se tiver muito material, certo? Ao longo desses 10 dias, 14 de fermentação. E aí você pode, a cada 2 dias, abrir. Escapou o gás. Deixa. Tem mau cheiro? Nada de mau cheiro. Não tem nenhum odor. Pronto, o odor. O odor é importante a gente falar. Como é que eu sei o odor certo, digamos, né, da fermentação? O que é que a gente quer chegar na fermentação? Como eu falei, essa é uma fermentação lática, né, conduzida pelos lactobacilos, principalmente. Pode estar acompanhado de leveduras também que toleram essas condições de acidez. Então, nessa fermentação é produzido como produto da fermentação, do crescimento dos lactobacilos, o ácido lático. E aí quando a gente sente o cheiro desse material quando termina de fermentar, ele tem que ser azedo. Ele deve ser azedo, certo? Azedo, às vezes, dependendo do inóculo que você usa, é um pouco adocicado. É isso, é azedo doce. Mas tem que ser azedo, certo? Esse azedo, realmente. Como se fosse um... Não sei comparar agora não, mas enfim, é um cheiro bem azedo, certo? Esse é um sinal que a fermentação deu certo. Agora, se o cheiro ficar estranho, ficar um cheiro de podre, às vezes de lixo que decompõe de maneira errada, não é legal, certo? Então o cheiro é muito importante, o olfato, a gente trabalhar nesse processo de fermentação. O que a gente quer obter aqui é no final um material com cheiro azedo, bem azedo. Certo? E aí o que é que acontece? Terminou a fermentação, vai levar, digamos, 10 dias aqui em Fortaleza. Terminei minha fermentação, meu farelo está fermentado, cheiro bem azedo, certo? O que é que eu vou fazer? Aí, caso eu use esse material todo de uma vez, aí eu já posso usar, assim que terminar a fermentação. Se a gente for usar para compostagem, né, ou quiser guardar para ir usando aos poucos, a gente precisa secar esse material, certo? Após a fermentação. Então terminou de fermentar, eu vou secar. Como é que eu vou secar? Eu vou estender um plástico no chão e vou espalhar o bocashi em uma fina camada, bem fina, certo?
Uma fina camada, de preferência na sombra, correndo ar para secar. E aí vai levar 3, 4 dias, certo? Até que você veja que realmente o material esteja tão seco quanto no início. Porque o material que o ponto é 13% de umidade, mas a gente não mede isso, né? Ninguém vai medir. Então a gente quer chegar nesse ponto aí de secagem para poder armazenar. Porque se você armazenar úmido, vai mofar. E vai perder a qualidade e você vai ter que fazer novamente, tá certo? Então, muito importante, se você quer armazenar o bocashi, tem que secar. Na sombra, espalhadinho, pode botar um ventilador para acelerar o processo, certo? Bom dia. E não perde eficiência? Não. Seca? Não perde eficiência quando seca. O que é que acontece no processo de secagem? A fermentação foi completada, certo? A gente tem ali um inóculo, a gente vai ter concentrações de milhões, às vezes até bilhões de micro-organismos nesse material, além de todos os produtos, né? Os ácidos orgânicos, ácido lático, as enzimas, hormônios e tudo mais. E aí na secagem a gente só vai evaporar essa umidade que a gente adicionou, certo? Evaporando essa umidade, essa água, os micro-organismos entram em dormência, certo? Eles não têm mais água, entram em dormência, esporulam para acordar quando tiver novamente. Então, secou o farelo, tá ali os micro-organismos em dormência. Quando a gente for botar na nossa composteira, espalhar o farelo sobre os resíduos de alimento, esses resíduos de alimento são úmidos, e aí o farelo em contato com essa umidade, eles vão acordar novamente e vão decompor esse material, vão fermentar esse material. Então, a gente pode adicionar aos poucos, né, na composteira, como se fosse Isso, com o material. Agora a gente vai passar para a parte da composteira, certo? A gente não vai usar esse bocashi porque ainda vai fermentar, claro, né? Não é ainda um farelo que se pode ser usado para isso. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu trouxe o bocashi já pronto, já seco, que a gente vai usar para compostagem. Aquele farelo que postou ontem no nosso Instagram, aquele farelo de milho, tu usa para fazer esse processo? Sim. Porque é uma fonte de carboidrato, entendeu? E aí aquela recomendação de 50% ser carboidrato, porque fornece energia. Aqui no caso foi xerém, não foi cuscuz. Xerém de milho. Então é o grão, né? Tem muito carboidrato, Ele tá energia. sequinho. No processo de fermentação ele perde toda a água ou deixa secar o sol? Não, no processo de fermentação ele está úmido. Tá úmido. Tá Aí, úmido. no final ele fica sequinho? Aí no final, para preservar, a gente tem que secar. Aí depende, né, gente? Assim. Sim, também. É isso, eu vou abordar agora. O bocashi, gente, ele, assim como os lactobacilos, o bocashi ele pode ser usado para uma infinidade de funções. Você quiser tratar a água com bocashi, você pode. Você pode estar acrescentando no seu aquaponia, aquicultura. Você pode botar seu bocashi lá, certo? Os micro-organismos vão trabalhar na água. Se você quiser usar no solo, no cultivo de plantas, também pode. Compostagem. Então são diversas utilidades que o bocashi tem. E aí, de acordo com o seu propósito, também tratamento de lagoas que estão poluídas, né? A gente mistura o bocashi com lama, né? Com solo. E aí essa bolinha vai ser seca, depois vai lá para o fundo da água tratar. Os micro-organismos também são bons para essa função. E aí eu ia falar o quê? De acordo com o seu propósito, com o bocashi, você vai fazendo da maneira que você quer. Se o seu bocashi é só para compostagem, não tem necessidade de você adicionar vários ingredientes, né, que vão te custar dinheiro. Não tem necessidade. Agora, se o seu bocashi já é para solo, já é diretamente voltado a cultivo de plantas, então aí você já pode estar adicionando uma infinidade de coisas, como pó de rocha, como farelos orgânicos de peixe, mamona, osso, porque isso daí vai fornecer mineral, vai fornecer nutriente que vai ser importante para a fermentação. Também vai ser combustível a mais para a fermentação e para quando esse bocashi for aplicado, mais benefício para o solo, certo? E aí vai de acordo com o seu propósito em relação ao bocashi. Aí agora,
fazer a compostagem, né? O Rui trouxe uns resíduos. Aí assim, como funciona a compostagem com bocashi? Ainda existe assim Tem gente que trabalha com as composteiras de torneirinha, né? Para tirar, que no caso seria, por exemplo, 2 baldes, né? Eu tenho o balde de baixo segurando o líquido que sai da composteira e o balde de cima onde eu vou botando meus resíduos e usando o bocashi, certo? Mas o que é que acontece, gente? Esse compostagem que tem a torneirinha e que esse vaso de cima seria furado embaixo para escorrer o líquido, não é tão interessante para esse processo de fermentação. Por quê? Porque o nosso processo de fermentação ele não pode ter oxigênio, certo? Oxigênio no meio significa provável contaminação, significa retardo da fermentação, atrapalha o processo. Então, essa compostagem ela é melhor ainda feita em um balde só do tamanho da sua necessidade, em um só fechado, com tampa em cima, certo? E aí o que é que acontece? O grande desafio que eu acho dessa fermentação, assim, não é um desafio dela, é você regular a umidade. Porque a maioria dos resíduos, muitos resíduos de casca de fruta, eles têm muita umidade, tem até 80% de umidade às vezes, de água. E a fermentação sem oxigênio, a gente quer estar trabalhando com 60% em volta disso, certo? Então, a gente precisa balancear os resíduos, certo? Seco e úmido. Muitas vezes precisa balancear, porque às vezes passa do ponto do úmido, não fermenta legal e aí começa a sair mau cheiro, certo? Porque a compostagem com bocashi bem feita, ela não tem mau cheiro. Ela vai ter um cheiro azedo, certo? De fermentação, mas nada de mau cheiro, nem muita produção de gás, a menos que você esteja trabalhando em uma escala maior, digamos um balde de 200 litros fazendo essa compostagem com fermentação, aí você já começa a ter produção de gás. Aí esse gás teria que sair, mas desse tamanhozinho não tem produção de gás, nem mau cheiro. E o benefício também é que se pode compostar laticínios e carnes, ossos, alguns materiais que são mais sensíveis para minhoca, né, e até para a própria compostagem microbiana. Então, iniciando aqui o balde que você vai fazer a compostagem, para os decompositores seriam as bactérias, certo? Presente no farelo fermentado. E aí a gente começa, já que a gente não vai ter torneirinha para escapar o líquido, a gente vai começar fazendo uma boa camada no fundo de material seco, rico em carbono, certo? Com alta porcentagem de carbono e nitrogênio. Serragem. Aqui a gente vai usar o mesmo material que foi usado no bocashi, que é a casca de caju com serragem. Já foi. Não, tá tranquilo. É só o material mesmo mais rico em carbono para absorver essa umidade que vai. Você compra serragem por aqui? Essa aqui a gente compra na madeireira. Vamos comprar quanto? R$3? Aqui na madeireira Rio Branco é R$4. Mas aí se levar um saco grande é R$4. Se levar um pequeno é R$4. Então não é o saco. você leva o saco e eles dão. Pois é. Eu pago. Nessa aqui sem Batata não. É bom que eu siga a ração. Sim, sem minhocas. O que é que acontece? Esse processo de fermentação, né, anaeróbio, sem oxigênio, ele acidifica muito o meio. O pH chega até por volta de 3,5 por aí. Então, com essa acidez, as minhocas não sobrevivem e nem esses outros decompositores são, digamos assim, bons para se trabalhar nessa maneira. Não, aqui a gente só usa mesmo os lactobacilos e outros micro-organismos que podem estar junto com ele. Por exemplo, no EM1, as leveduras e as bactérias fotossintéticas, certo? Então esse processo de compostagem é somente praticamente, né, com os lactobacilos, bactérias, certo?
E aqui a gente começou fazendo a composteira, uma camada de mais ou menos 3 dedos, 4 dedos de material seco, né, serragem. E aí você vai ajustando com a sua experiência, né, com a sua prática. De acordo com que você for praticando, você vai vendo se essa camada foi suficiente. À medida que você vai adicionando os resíduos úmidos, se não vai sobrar muito líquido aqui no fundo, se não vai ficar muito úmido esse fundo e vai acabar atrapalhando a fermentação. Então pensar nisso, na umidade ideal para a fermentação, que é 60%. E aí vão praticando e você vai vendo. Se precisar fazer uma camada maior de material seco no fundo, na próxima você faz, certo? E vai ajustando. Pronto, aqui comecei com material seco e vou começar inoculando os micro-organismos por cima desse material. Aqui tem um bocache pronto. A gente vai usar cerca de 3 colheres de sopa. 3, 4. Pronto, espalhei bem o bocache sobre a serragem. Agora os micro-organismos já estão aqui no fundo. E agora a gente vai começar a adicionar os resíduos orgânicos. E aí quando for adicionar os resíduos orgânicos, adicionar em camadas, certo? E de preferência cortar os pedaços, certo? Se possível, né, você cortar os pedaços, diminuir. É muito importante para a fermentação, porque os micro-organismos eles precisam desse acesso ao material. E se ele tiver em pedaço menor, é mais superfície de contato e a fermentação se realiza melhor. Mas de acordo com as condições, né? Então a gente vai adicionar aqui uma camada. Acho que eu trouxe aqui uma sacola. Pronto. Então a gente vai fazendo o seguinte, pronto. Isso dá certo. Uhum. Deixa eu ver se aqui já deu. A gente vai adicionando por camadas. Você vai adicionando o resíduo orgânico por camadas. Botei uma camada de resíduo orgânico. Vou usar uma sacola aqui para encalcar, digamos assim, né? Para deixar esse material comprimido, certo? E comprimindo e tirando os espaços vazios, para que não fique oxigênio. Vai sim, peixe. Então depois de comprimir bem, fica uma camada, certo? De material, sem muitos espaços vazios. Ok. Vem uma camada de alimento, vem o bocache por cima. 3 colheres geralmente é suficiente, mas você pode estar botando mais. Pode botar 4 colheres sem problema. Pronto, e aqui ficou o material comprimido, bocache por cima, certo? Esse bocache que está seco, esse farelo seco, ele agora com a umidade do resíduo orgânico vai acordar e vai começar a fermentar esse material, certo? Vou botar mais uma camada. Acho que é suficiente, mas para a gente demonstrar, né?
E aí assim, evitar fazer camadas muito grandes, botar muito resíduo de uma vez, porque pode formar uma camada muito grossa e o bocashi não entrar em contato com esse material todo. E aí a fermentação não sairia de maneira tão interessante. Pronto, outra camada bem comprimida. Novamente o bocashi. 3 colheres, espalha bem para entrar em contato com todo o material. Ok. Pode fechar aqui, ó. Isso, é isso aí. Só que não produz calor, né? Só usa bactérias, não usa gongolo, minhoca, nada disso, só as bactérias. E ela não produz calor porque é em ambiente selado, sem oxigênio, anaeróbio, certo? Pronto, mais uma camada de alimento, mais uma camada de bocashi e assim você vai até o fim do seu recipiente. Camada de resíduo, camada de bocashi. Camada de resíduo, comprime, bocashi. Resíduo, comprime, bocashi. Quando você finalizar o seu balde, chegou no final, o que é que eu faço? Tampo. Vou tampar as orelhas. Aqui, né? Pronto, terminou, chegou até o topo, tampo totalmente e aí vai ficar sempre tampada, certo? Vou uma canetazinha dela aqui. Essa composteira vai ficar sempre tampada, certo? O mais selada possível. Quanto melhor for o fechamento dessa tampa, você puder garantir isso, melhor para o processo de fermentação. E ela fica assim, sempre. Quando você quer abrir, você abre e põe os resíduos. Completou os resíduos, você vai deixar fermentando por cerca de 10 dias, certo? Então finalizei o balde, botei até próximo da tampa. Vou deixar por 14 dias, 10, 14 dias, fermentando todo esse material junto. Terminou a fermentação, esse material ele vai ter que passar por outra etapa de decomposição, que aí é a final. A gente fermentou aqui, já deu assim, digamos, uma transformada no material a nível celular, e aí ele vai terminar a decomposição dele, e você pode fazer isso de algumas maneiras. Você pode passar esse resíduo já fermentado para a sua composteira, de microbiana. Para minhocas não é tão legal porque é muito ácido, certo? Então você pode passar para a sua composteira microbiana tradicional, carbono, nitrogênio. Esse material, quando entra na composteira tradicional, ele esquenta bastante, dá uma atividade sem igual na pilha, porque já está cheio de micróbios, já está todo fermentado, já está bem ativo esse material. Então muito bom para ativar a sua pilha de composto, caso esteja um pouco lenta. Outras maneiras de decompor esse material é enterrando no solo. Você abre um buraquinho, enterra todo esse material, certo? Aí volta a terra, cobre de volta, mantém ali úmido. Com o tempo de 10, 14 dias já se pode plantar, certo? Ou usar esse material como substrato, que ele já vai estar decomposto,
quantos dias? Desculpa. 10 dias. 14 dias. Nesse processo de colocar, né, enterrado, por exemplo, depois que passar os 15 dias, eu posso, por exemplo, já colocar uma muda naquele jarro, tipo um pavilhão de jarro, por exemplo, ou é muito forte o substrato que fica para uma planta sobreviver, sem ter que diluir mais Certo. o composto? Assim, eu acredito que possa. Depois que esse material ele foi enterrado, passou 14 dias, você já pode plantar. Eu não fiz esse experimento, então não vou dizer com certeza. Mas, até então, o que eu tenho estudado é isso. Depois de que você enterrou esse material e passou 15 dias, mantido úmido o substrato ali, a decomposição finaliza e aí você já pode plantar. Por exemplo, o composto oriundo do minhocário, né? Para a gente conseguir usar, a gente tem que diluir numa porção de 1 para 10, né? Porque Um humus de minhoca. Um humus de minhoca, porque é muito concentrado, muito forte. Esse aqui, até então, tu acha que não precisa dessa diluição? Não, assim, caso você esteja trabalhando no solo, você já enterrou no solo, ele terminou a decomposição dele, e aí você só quer plantar ali, onde você enterrou, não tem problema. Agora, se você vai usar esse material depois de decomposto para composição de substrato, aí você sim, usa só uma parte dele e outra parte de outro material, para não ficar tão pesado como você disse. Talvez seja mais interessante. Pode ficar muito forte, né? Mas é isso, depois de decomposto, enterrado ou no vaso, dentro do vaso, depois de decomposto você pode pegar esse material e estar usando para montagem dos seus vasos de substratos. Uma pergunta, aqui nessa circulação. Pode usar o bocache direto no solo, como cobertura, certo? Você pega o bocache, faz uma cobertura, é uma colher de sopa para cada 12 litros de solo. 100 gramas de bocache cobre 1 metro quadrado de solo. Nessa situação aqui a gente precisa colocar uma camada de seco em cima, depois que completa a pilha, Não, ou não precisa? Só fechar e pronto. isso, não precisa. O seco é mais Só lá embaixo. Mas o que é que pode acontecer? Caso você esteja botando muito material úmido, você está vendo que a fermentação não está legal, tá o cheiro estranho, está muito úmido, você pode ir botando material seco. Junto, né? Põe material úmido, intercala com a serragem. Material úmido, serragem, para ir controlando essa umidade, certo? E isso é muito importante. Aí você vai vendo como é que vai o desenrolar de acordo com o que você vai fazendo. Essa pessoa que falou, cobertura de solo, foi? É o quê? Cobertura de solo é usar o bocache como um adubo. Por exemplo, tem um jarro, colocar Isso. nessa parte superficial, Isso. para ir adubando Exato. de forma lenta. Digamos assim, o bocache ele é um inoculante microbiano, principalmente, a função dele, né? Você vai botar no seu solo, esse farelo está seco. À medida que você vai regando, botando um pouquinho de matéria orgânica por cima, esses micro-organismos vão acordando, certo? É importante dar matéria orgânica por cima, tanto para dar sombra para eles, que eles gostam de 70% de sombra. Eles quem? Os micróbios que estão no bocache, né? E tanto eles gostam de sombra, como também essa matéria orgânica que você vai botar por cima dele vai ser um alimento para ele consumir, certo? Se transformar em nutrientes. Isso. E aí fazer a festa do solo acontecer. Porque assim, a gente inocula os micro-organismos no solo com o bocache. Eles vão, digamos assim, acordar, colonizar esse substrato, esse solo, e vão liberando os nutrientes para a planta. Vão produzindo ácidos, esses ácidos deles são muito importantes na solubilização de nutrientes. Fósforo, por exemplo, que é um nutriente que não é facilmente disponibilizado, eles são maravilhosos para disponibilizar. Então eles não competem com a planta. Eles ajudam a planta. Eles trabalham em associação. Simbiose, né? Que chamam, é uma associação que um ajuda o outro. A planta, toda planta, ela libera no solo, através das raízes dela, mais da metade da energia que elas produzem. Todo dia. Mais da metade da energia dela vai para o solo. Para quê? Para chamar os micro-organismos. Para alimentar eles irem lá, pega esse alimento e dá o que a planta precisa. Então tem toda essa associação. Porque às vezes a gente usa madeira, né? Pinos, chama pinos,
Não, Coloca em pedra. relação ao humus de minhoca, continua a mesma proporção, certo? Mesmo não muda nada. O bocacha ele é um catalisador, digamos assim, um ativador da microbiota do solo. Ele é usado em cerca de 1 a 2% do volume total do substrato, certo? O bocacha ele não é para fornecer nutriente, ele é para ativar, para inocular os micro-organismos, fornecer ácidos orgânicos, enzimas, hormônios, assim como o extrato fermentado, certo? Suco fermentado de planta, enfim. O bocacha tradicional age da mesma forma, mas eu não sei como é que assim, é bom você saber como é que o bocacha é feito, né? Se ele é fermentado, como ele é fermentado, o cheiro, realmente, né? A qualidade dele, mas sim, age da mesma forma. Até então é isso. E é isso, galera. Estamos terminando. Futuramente a gente pensa em fazer mais oficinas dessas, tá certo? Obrigado aí por quem acompanhou. Tamo junto. Espero que tenha dado para compartilhar, todo mundo aprendeu alguma coisa. Valeu. Só voltar? Calma, galera. Tem que ter paciência pra deixar salvo. Enviar vídeo. Como é que deixa Deixar salvo, vídeo. não? Aqui é o produtor. É. Tu não disse que Tenho ficava certeza salvo? que vejo isso. Ei, eu fiquei com dúvida agora. Tá? Pode falar. Essa é a hora. Anotaram? Eu vou cancelar aqui para ver o que é que tem atrás. Se o primeiro é guardar. Será se é enviar vídeo? Pra salvar, né? Não sei como é. Tu vai descobrir. Eu acho que deve ser adiante. Nessa questão de cobertura de solo, Sim, tá? como adubo. Pois é, a gente costuma, né, quem Como é tá que assim de liga? árvore, Como é que faz? costuma colocar pedrinha, né? Boa pergunta. Às vezes a casca de pinos, folha seca pra reter a umidade. Boa, isso aí. Pronto. Aí eu, mais na minha Pedra concepção, não, mas casca de pinho. Já tinha pois enviado, é, não? tem gente que usa, tem gente que usa. É tipo assim, Ah, eu entendo cobertura de solo como uma sugestão para também substituir o uso da folha seca, da casca de pinho. Também funciona.